Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião híbrida do Rotary Club do Recife. Reunião de companheirismo. Começamos com a composição na mesa. Cadeira número 1, Paulo André Rabelo. Cadeira número 2, nosso diretor José Albiraci Silva. Cadeira número 3, nosso secretário Carlos Eduardo Xavier. Cadeira número 4, representando o nosso homenageado, a senhora Maria Valéria. Cadeira número 5, nosso companheiro Carlos Muniz. Solicito que todos de pé saudemos o pavilhão nacional. Oração rotária, convidamos o companheiro Adelmar Assunção. Boa tarde, gente. É com enorme satisfação que eu farei essa oração rotária, porque trata-se de uma figura do nosso clube singular, que participou de todos os movimentos rotários ao longo do tempo. E hoje, em reverência à sua atuação no Rotary, à sua memória, às suas características de honradez, de seriedade e de altruísmo, que eu faço com muita satisfação. É muito grato, na sociedade em que nós vivemos, a gente encontrar pessoas com uma dignidade de caráter, uma atuação extremamente interessada em melhorar a situação do próximo, como nós encontramos na figura de Valério Rodrigues. Então, falar sobre Valério é uma coisa que contagia todos nós que tivemos a oportunidade de conhecê-lo e de compartilhar os grandes momentos que a gente teve nesse Rotary Club do Recife. Eu, singularmente, sou extremamente grato ao Valério, porque através dele meu pai tornou-se rotariano, posteriormente meu pai me convocou para ser também do Rotary, e eu brevemente completarei 40 anos de Rotary. Passei 16 anos frequentando a Paraíba e deixando, consequentemente, de visitar o clube, mas nunca me esqueço dessa amizade maravilhosa, desse espírito de construção coletiva, dos serviços que o Rotary presta à comunidade, que presta também ao nosso Estado, ao nosso país e ao mundo de uma forma geral. Então, é extremamente singular, é extremamente significativo nós reverenciarmos a memória de Valério Rodrigues de Souza. Uma pessoa singular, uma pessoa que prestou uma contribuição gigantesca, não apenas ao nosso Rotary Clube do Recife, mas também ao Distrito 4.500 e ao Rotary como um todo a nível universal. É muito satisfatório para mim, é muito regozijante a gente ter a oportunidade de reverenciar uma figura como o Valério, que teve uma característica singular no clube, não que fosse ele a pessoa exclusiva a fazê-lo, mas Valério tinha uma característica singular e que beneficiou a muitos companheiros rotarianos que hoje, como eu, entrei no clube com 27 anos, estou com 67 hoje, estou prestes a completar os 40 anos, mas Valério sempre foi uma pessoa que estimulou todos os jovens do clube. Ele sempre procurava os mais novos do clube para estimular, para falar de Rotary, para convidar para visitas a obras beneficentes que o Rotary participava. Não quero fazer um discurso, porque já temos uma pessoa que irá reverenciar com muito mais propriedade os valores, os princípios, né, de Valério, mas eu só queria exaltar que aquele que prepara uma pessoa que é novata num clube, como o Rotary Clube do Recife, ele planta sementes para o futuro. E é nessa condição que eu me encontro aqui para agradecer a Valério por tudo aquilo que ele contribuiu para mim como rotariano
e mais ainda de como rotariano, para mim, como pessoa humana. E pessoas que contribuem dessa forma são pessoas que constroem uma humanidade cada vez melhor. Amém. O protocolo registra a presença dos convidados Carlos André Rodrigues de Souza, convidado de Luciano Carvalho Júnior, Valéria Rodrigues, convidada de Luciano Carvalho Júnior, Tassiana Pimentel Rodrigues de Souza, convidada de Luciano Carvalho Júnior, José Carlos Melo, convidado de Luciano Júnior, e Maria Helena Ferreira, esposa do companheiro Exílio Ricardo Ferreira, e Nice, convidada de Geraldo Araújo e Sueli Araújo. Não é? O protocolo agradece a presença dos convidados. Tempo do presidente. Eu gostaria de iniciar pedindo 1 minuto de silêncio pelo falecimento do nosso companheiro, ex-governador do Rotary, Reinaldo Oliveira. Gostaria também aqui de externar a alegria que tive ao tomar conhecimento da ascensão do nosso companheiro Gabriel Cavalcante à vaga de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Quando ingressei no Rotary, o presidente que me deu posse foi Gabriel Cavalcante. E são 2 figuras que eu não esqueço. Zé Albiraci Mira, que foi o padrinho, e Gabriel, que era o presidente quando ingressei no Rotary. Gabriel, ele tem vários gestos com os amigos e que cativam cada vez mais. Até então, eu desconheço qualquer pessoa que venha se mostrar desagradada com alguma atitude que Gabriel tenha tomado. Muito pelo contrário. Sempre conciliador, sempre pacificador, e por onde passa, ele cativa cada vez mais os amigos. Para que os senhores tenham noção, na véspera de eu tomar posse como presidente do clube, Gabriel passou uma mensagem de WhatsApp para o meu pai, onde até ele me mostrou, eu transcrevi aqui, onde ele disse: amanhã será a posse de Paulo André no Rotary Clube do Recife. Será um momento de grande emoção, tenho certeza. Como sou seu admirador, desde muito, além de amigo da família, em momentos de alegria e de tristeza, aproveito para registrar minha pessoal alegria. Que Deus o ilumine neste ano rotário. Fraterno abraço, Gabriel Cavalcante. Então, verifique que mesmo sem Gabriel estar presente a todas as reuniões aqui, ele acompanha de perto tudo o que nós fazemos. E, querendo ou não, são gestos como esse que ele sai cativando os amigos. Então, eu parabenizo o Tribunal de Justiça do Estado pela brilhante aquisição, por ser Gabriel, além de competente, como eu disse aqui, conciliador, pacifista, ponderado, é uma figura ímpar. E parabéns a Gabriel por essa promoção merecidíssima. Bom, gostaria de lembrar a conferência distrital que acontecerá nos dias 27, 28 e 29 de maio, no Hotel Armação, em Porto de Galinha. É muito importante que o nosso clube se faça presente. E aí, é fato que não tem mais nenhum apartamento disponível no Hotel Armação. Mas, como eu venho falando aqui já desde o mês de fevereiro, que entre em contato com a Pontual Turismo, até Luiz Antônio Pontual está até aqui, presente aqui na reunião, entre em contato com a Pontual Turismo, com certeza a Pontual vai localizar um outro hotel, uma pousada próxima ao Hotel Armação de Porto, para que os senhores possam ficar próximos do local onde acontecerão as reuniões. Por fim, eu lembro a todos que, embora o governo do Estado já tenha liberado o uso de máscaras em vários locais,
abertos principalmente, eu acho que não deveríamos ainda baixar a guarda. Então, em momentos de grande aglomeração, eu sugiro que coloquem a máscara, né, e insistam aí no uso do álcool 70 para limpar as mãos. Principalmente sempre que cumprimentar algum amigo, apertar a mão, passem o álcool. O tempo do presidente é só. Tempo do secretário. Boa tarde, companheiros. Antes de mais nada, gostaria de fazer minhas as palavras de Adel em relação ao nosso companheiro Valério. Na realidade, ele nunca deixou de ser companheiro, ainda hoje. Não é? Eu gostaria somente de ressaltar que eu era presidente, fui presidente por 2 vezes de um outro clube. Teve lá alguns entreveros, alguns problemas e eu pedi para sair. Estava voando por aí. Né? E quem me trouxe para esse clube foi até uma disputa saudável na época, foi exatamente Valério e Leandro. Os dois foram meus padrinhos aqui nesse clube. Por conta de Valério também, eu estou aqui junto com vocês e com grande satisfação. Então, eu gostaria, como tempo da secretaria, somente dizer para os companheiros que nós temos à disposição dos companheiros os boletins do Rotary Club Recife Boa Vista, o Guararapes e o Largo da Paz. Esses 3 boletins têm basicamente informações na primeira capa de mensagem do nosso diretor de RI. Secretaria só, protocolo. Comunicação de propostas. Primeiramente, antes das homenagens ao companheiro Valério Rodrigues, eu gostaria, em nome do clube, fazer uma saudação ao nosso companheiro Gabriel Cavalcante, que aqui não se encontra, mas que foi promovido a desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Uma grande aquisição. Nosso Gabriel já foi presidente aqui do clube, como todos sabem, além de ter sido uma pessoa sempre procurada. Assim. Hoje, o Gabriel, ele faz parte daquele grupo seleto que é sempre procurado para aconselhar, né, até nas situações do clube mesmo, ele sempre chega perto, aconselha. E Gabriel, ele já participou, não só dedicou o clube em quase todas as funções, mas do Náutico. Do Náutico ele só não foi presidente. Né? Ele participou em várias coisas, inclusive a esposa dele me disse, a doutora Ângela, não, ele morre, né? Inclusive, dona Ângela disse que tudo que não dá dinheiro e dá trabalho, ele adere. Né? Náutico, Rotary, ele disse, olha, Carlinhos, tudo que não dá dinheiro e dá trabalho, Gabriel está dentro. Né? Uma grande figura, sempre conciliador, inclusive está comentando até com o presidente hoje, você não consegue encontrar um inimigo de Gabriel. Uma pessoa que não goste ou que ache ele, está entendendo? Porque é uma pessoa que onde passa faz amigos. Né? Aí eu gostaria de, em nome do clube, saudá-lo, tá entendendo? Infelizmente ele não se encontra aqui, né? E pedir a todos uma calorosa saudação rotária para o nosso mais novo desembargador, que integra a Corte de Pernambuco. Gostaria de pedir agora para o nosso diretor de Rotary Internacional, Zé Albiraci Silva, em comunicação de propostas. Vamos ver que ele está. Zé Albiraci. Pretende falar daí ou daqui? Se quiser, eu posso levar aí. Ele gosta de falar de cima, que eu sei. Pode ser, né? Isso fica solto, né? Não, tem que ficar solto. Boa tarde, minhas companheiras e companheiros. Inicialmente, eu peço desculpas porque estou extremamente gripado.
Mas eu, antes de qualquer coisa, queria fazer uma comunicação extremamente importante. O Santa Cruz Futebol Clube, hoje dirigido por Antônio Luiz Neto, está comprando o Retrô. Nós agora somos Retrô. Vocês se cuidem. Vocês se cuidem. Meus amigos e minhas amigas, eu acredito que o meu querido e estimado companheiro Adelmar já fez um relato extremamente especial sobre o companheiro e nosso estimado companheiro Valério Rodrigues de Souza. Eu tenho aqui alguns dados de Valério que gostaria, sobretudo, que os mais novos, que não tiveram o privilégio de conviver com Valério, para dizer o seguinte: Valério Figueiredo Rodrigues de Souza nasceu no Recife, no dia 23 de abril de 1922. Nós estamos no centenário de Valério. Filho de José Rodrigues de Souza e Maria Figueiredo. Teve 2 filhos, o nosso querido e ex-companheiro e futuro companheiro, Carlos André Pimentel Rodrigues de Souza, aliás, Carlos André Rodrigues de Souza, e minha queridíssima Valéria, com a qual diariamente nós conversamos. Mas uma coisa curiosa, teve a sorte de ter uma nora maravilhosa, que é a nossa queridíssima Tassiana Pimentel Rodrigues de Souza, e que deu um neto a Valério, Carlos André Pimentel Rodrigues de Souza. Este neto de Valério, hoje, ele está na França há 3 anos. É um menino que está fazendo uma carreira excepcional e eu parabenizo desde já o casal. Concluiu seus estudos iniciais no Colégio Nóbrega e complementou sua formação profissional no curso de Prática Administrativa de Empresas, dirigida pelo saudoso educador Eligiar von Rosten. Foi convocado... Eu gostaria de dizer a vocês, Valério foi convocado durante a guerra e selecionado para o curso de formação de sargentos. Nós sempre brincávamos com Valério, chamando ele de sargentão. Foi convocado, né, no curso de formação de sargento no campo de instrução militar de Aldeia, considerado pelo então comandante da 7ª Região Militar como sua unidade de elite. Tinha orgulho em se apresentar como 2º sargento. Foram seus companheiros, muitos e muitos que se tornaram ilustres figuras, inclusive o artista plástico, que poucos de vocês conheceram, que é o Péricles, que foi o criador do Amigo da Onça, da revista O Cruzeiro. Iniciou sua vida profissional na empresa do seu pai, Checkers e Rodrigues, que atuava com representações e exportações de gêneros regionais, como café, mamona e cera de carnaúba. Posteriormente, criou uma empresa familiar, VCL Representações Limitada, constituída por ele e seus filhos, Carlos André e Maria Valéria Rodrigues de Souza.
Após o falecimento de sua primeira esposa, Aldeída, por 12 ou 13 anos, ele esteve casado com a prima dela, Maria José, continuando a felicidade do lar, baseada no respeito mútuo e completa harmonia com uma permanente atividade social e assistencial. Vale ressaltar uma coisa curiosa a vocês. Valério, quando ia para uma reunião fora, que levava Zezé, a nossa querida Maria José, ela ficava num quarto e ele no outro. Era um homem absolutamente, porque ele não tinha casado ainda. Era de uma fidelidade inacreditável nesse aspecto. E eu lembro que a gente batia na porta dele, Zezé está te esperando, lá em, eu acho que foi Juazeiro. Juazeiro não, aquela cidade, ao lado de Juazeiro. Petrolina. É porque eu gosto mais de Juazeiro. Não tem isso? Valério pertenceu, foi rotariano e pertenceu ao Rotary Club do Recife, do qual foi presidente em 1964, 1965. É que ninguém quer saber nada sobre Valério, mas eu vou pedir que parem um pouquinho, só para que eu continue. Posso continuar, pessoal? Aí em pé. Ok. Então, Valério foi rotariano e pertenceu ao Rotary Club do Recife, do qual foi presidente em 1964-66, governador do distrito em 1989-90 e delegado do distrito do Conselho de Legislação, realizado em Chicago em 2001. Há longos e longos anos fez parte do Conselho Diretor da Associação Comercial de Pernambuco. Foi sócio do Caxangá Golf Country Club, onde praticou golfe, tendo sido seu presidente e provavelmente um dos presidentes mais duros que aconteceu naquele Caxangá. Ele reorganizou o Caxangá Golf Club de uma maneira extraordinária e ficou no seu conselho deliberativo por muitos e muitos anos. Valério era um homem de uma personalidade séria, era um homem extraordinário nesse aspecto. Trabalhou diariamente na sua empresa, em equipe com seus 2 filhos, mas não descobriu, não se descuidou da convivência dos seus amigos. Entre eles está aqui José Carlos Melo. Estou vendo o Zé Carlos ali de camisa amarela, não é? E filho de um grande ex-governador, Beroaldo Melo, seu pai. Verdade? Muito bom. Ele não se descuidou da convivência com seus amigos, que diz ter muitos e bons. Cultivava hábitos saudáveis, gostava de viajar, de curtir a companhia do seu neto e desfrutar ambientes agradáveis, românticos com sua esposa. Católico praticante e dirigia uma instituição religiosa, a Irmandade das Almas do Recife. Nesta Irmandade, Valério foi uma pessoa extraordinária. Valério aprumou a Irmandade das Almas, que detém inúmeros e inúmeros imóveis, e não deixou que o Rotary Club do Recife permanecesse sempre e sempre na diretoria e na presidência. Gostava de atender ao próximo em suas necessidades e se considerava muito gratificado pela maneira que recebeu na sua vida, lembrando com frequência o que diz o poeta Martins Fontes: como é bom ser bom.
Mas, meus amigos, eu estou com a impressão... o Rotary Clube do Recife é um clube que me orgulha muito. Eu lembro, certa vez, que aqui, quando estava, falei com o Valério para tirar uma foto dos 5 ex-governadores atuantes no clube. Hoje nós temos 3 e vai ser eleito o nosso querido José Miranda Esteves. Naquela reunião, eu nunca esqueci que eu pedi, fui um dos mentores dela. Nunca, eu não sei, eu vivo procurando essa foto, que é minha, de Valério, de Emerson Jatobá, Inácio Cavalcante e Severino Elias Paixão. E eu de Souza Leão. Todos atuantes aqui nesse clube, quando o Rotary era Rotary, e que está voltando a ser. Nós passamos muito tempo com esse clube sem ser o clube de Valério. Valério chamava a atenção de todos os mundos. Era um Clóvis Pacheco aqui, quando erravam no protocolo, meu Deus do céu, ele ficava doente. Então, esse Rotary teve figuras que um dia eu gostaria de lembrar a vocês. Eram figuras extraordinárias. Aqui embaixo, onde aconteciam reuniões, nós víamos figuras como Alimão Irmãos, Raimundo e Djalma da Fonte, o presidente do Citibank, que naquela época era presidente, o presidente da Rum Bacardi, todos pertencentes ao clube, eram pessoas muito boas e que frequentavam, não deixava de acontecer. E que eu quero parabenizar o presidente, que está conseguindo, pós-pandemia, restaurar tudo isso aqui. Não é verdade, meu querido governador? Não é verdade? O que é verdade, governador? Já eu lhe digo. Mas eu tive uma intimidade muito grande com Valério. Valério foi uma pessoa profundamente generosa comigo. Para dar uma ideia a vocês, ele dizia, sempre me disse, eu só tenho uma coisa que não gosto de você, é que você foi um governador melhor do que eu. Ele falava sempre. Ele queria que o clube pagasse um curso de inglês para que eu fosse diretor. Eu fui diretor sem o clube pagar e sem esse curso de inglês. Mas eu tenho, olha, vou dizer a vocês 3, eu fui o único que belisquei a bunda de Valério por muitos e muitos anos. Eu beliscava a bunda dele dentro dos elevadores. Ele ficava com aquela cara de sargento, indignado. Aí, tome beliscão. Era eu e ele. Amigo íntimo de Inácio, e eu participava com eles, inclusive com o nosso querido amigo Exílio, lá na Granja, onde ele tinha ideias maravilhosas. Quando eu fui ser governador, eu tinha um afilhado que é Leandro. E ele dizia, Bira, eu vou lhe sugerir que bote Leandro e Zazá como... Ele sempre acertava as coisas. Como chairman do Instituto. E eu tive muita dificuldade naquela época, acho que Del lembra, e realmente consegui tirar uma pessoa que já estava indicada, e botei Leandro e Zazá, e graças a Deus foi um casal que deu muito certo. Mas outras coisas ele fez. A gente, Inácio Cavalcante, tinha uma granja, e nós tínhamos uma sauna, cuja sauna era um pouco estreita. Eu não sei se Cílio lembra. A sauna era estreita. E eu apelidei a sauna de meia bunda, porque não conseguia sentar na sauna direito. E ali nós resolvíamos, no meia bunda, grandes problemas. Por exemplo, Valério foi quem me deu a sugestão de conseguir levar o projeto para os Estados Unidos, eu como governador,
do ônibus, que custou $250 mil, e nós aprovamos. Valério tem uma grande importância nesse projeto. Eu levei, consegui aprovar, nós trouxemos. Esse ônibus custou realmente $250 mil, e até hoje ainda ajuda fazendo cirurgias de catarata. Eu acho que aconteceu uma coisa desagradável com esse ônibus, foi que o motorista, numa dessas cidades, eu acho que foi Sousa ou Patos, o ônibus estava lá, e um oftalmologista matou o motorista, porque primeiro ele foi fazer xixi no ônibus, e depois desceu e atirou no motorista do ônibus, porque estava prejudicando a renda dele de consultório. É um fato que eu abro apenas uma aspas. Mas, olha, foi realmente um grande... Oi. Valério... Como é? Tinha uma sensibilidade de uma manada de elefante. Sabe? Pega aqui, por favor, meu filho. Tinha uma sensibilidade de uma manada de elefante. Era o que eu dizia. Ele ficava indignado, mas eu tinha muita intimidade com ele. Eu e Inácio, nós, nos últimos anos de vida, nós 2 vezes por semana íamos para a Casa dos Frios, e ele era o único cara que dava esporro em Inácio. Esporro ele dava em todo mundo. Era o único cara que dava esporro. Inácio, você não sabe beber, Inácio. Você já está velho, Inácio. Você tem que botar água no uísque. Faça como eu faço, está vendo aqui? Eu boto uma dose e encho de água. É a mesma coisa, Inácio. E Inácio ficava olhando para ele e dizia, eu faço o que eu quiser, Valério. Mas, meus amigos, a história de Valério, na realidade, ela é muito grande. Se existissem mais Valérios no Rotary, o Rotary seria efetivamente diferente do que nós estamos vendo hoje. Esse clube, que Valério foi um dos maiores baluartes pelo seu conhecimento rotário, fez inclusive um livro sobre as obras do Rotary Clube do Recife, não sei se Luciano Júnior lembra disso, né? Que serviu muito. Era uma pessoa profundamente dedicada. Era uma pessoa que discutia. Ele era indignado porque Mário Antonino não indicava Eudes de Souza Leão Pinto para ser diretor de Rotary. Que era uma pessoa, uma das talvez uma dos melhores diretores que nós poderíamos ter. Era Eudes. Agora, era uma pessoa que não levava desaforo para casa, mas era um homem consciente. Era um homem padrão que segurava esse clube. Não era que ele fosse dono do clube, porque existem donos de clube, mas existem pessoas que se dedicam profundamente a esse clube, o Rotary Clube do Recife. E Valério, na minha opinião, foi um dos maiores baluartes que nós tivemos aqui no clube. E por tudo isso, eu peço uma salva de palmas em homenagem a essa grande figura. Muito obrigado, companheiros. Olha, esse negócio do beliscão da bunda de Valério, eu peço que vocês não levem a mal, mas eu gostava de fazer. Ele dava as costas, eu vinha aqui. Aí ele pulava. E Inácio nem se fala o que eu fazia com ele, um dia Leandro vai dizer. Nesse momento, ainda comunicação de propostas, gostaria de chamar o companheiro Adelmar. Del, ainda tem mais aquela complementação no... Já foi no introito. Ok. Fazer complementação depois do que vir apresentar. Ok, mais alguma comunicação de proposta? Nosso presidente eleito,
Marco Maciel. Bem, eu sou mais jovem, mas aprendi muito com Valério, né? Valério e os vários companheiros mais antigos que já não estão conosco, estão no céu. Mas foi, de fato, era uma verdadeira escola para os 9 rotarianos, os diversos que Bira citou. Então, e não tenho que falar nada, porque depois desse discurso até Assunção desistiu de complementar alguma coisa. Mas eu, nos meus 74 anos, quero registrar que eu fui estagiário de Zé Carlos Melo. E fui engenheiro muito tempo com ele. E eu registro exatamente que eu aprendi muito de engenharia com o Zé Carlos. Ele sempre está salvo da minha memória como o meu grande professor. Agora, em comunicação de proposta, eu gostaria de chamar Carlos André Rodrigues de Souza. Na realidade, eu estou aqui só para agradecer a grande homenagem que fizeram a meu pai, que realmente ele foi um grande rotariano e é um local onde ele fez os maiores amigos dele, da vida dele, foi no Rotary. E que ele se dava muito bem, relacionava muito bem e gostava muito. Uma das frases que o papai sempre dizia para mim, que me marcou muito, ele dizia: como é bom ser bom. E ele não só dizia essa frase, mas exercia essa frase. Ele era uma pessoa boa, que procurava sempre ajudar o próximo. Então, realmente, eu estou muito agradecido por essa homenagem e eu desejo a todos muito obrigado. Nesse momento, o protocolo abre. Ainda dá tempo para companheirismo, presidente? Ainda um tempinho para companheirismo, ainda para confraternizarmos depois desse longo tempo sem convívio.
Só um detalhe. Alguém está com Creta cinza? Qual a placa? A placa. Quem tiver com um Creta cinza está atrapalhando a passagem do pessoal do clube. Essa placa. Alô? Nesse momento passamos a palavra ao presidente para encerrar essa plenária. Gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer a presença de Carlos André e sua senhora, de Valéria, de José Carlos de Melo, agradecer a presença de todos os rotarianos, principalmente a presença de Ercílio e sua Maria Helena, que há muito tempo não vinham para a reunião, e agradecer também a presença de Carlos Muniz. Solicito que todos, de pé, saudemos o Pavilhão Nacional. O proprietário do Creta 5D94 de cor prata ou cinza, favor, retirar o carro.